A gente tá batendo papo aqui, tá, gente? Vamos voltar aqui, ó. Eu posso chamar as ofertas do Mufato, produção? Olha, o Mufato tá com cada oferta. Vamos conferir? Roda aí. Vou pro Mufato, que tem desconto arrasador. Ofertas imperdíveis para embalar a sua torcida. Puff X-Way 7 de 11,40 sem juros. Micro-ondas Philco 25 litros 15 de 26,60 sem juros. Churrasqueira Arc 15 de 39,90 sem juros. Televisor Philco 39 polegadas 15 de 99,88 sem juros. Mufato, faz bem feito para sua torcida. Vamos conversar com a Maria Cristina Consalter, psicóloga e também coach. Eu já falei que eu acho maravilhosa essa combinação da psicologia junto com a consultoria, né? Parece aquela sobremesa chamada Bem Casado. Bem casado. Eu acho perfeito. Porque eu gosto também. Eu acho que fica uma combinação maravilhosa. O assunto com a Maria Cristina hoje é a respeito da cultura do medo. Você já ouviu falar da cultura do medo? Cultura do medo, a pessoa impõe medo para tentar trazer respeito, sabe? Eu acho um absurdo isso, porque medo não traz respeito, traz? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente falar do medo, né? Que emoção que é essa? A gente pode dizer que é uma das mais complexas emoções humanas. Tá? E o medo, ele tem uma função positiva e também tem uma função negativa na vida das pessoas. Qual seria a positiva? A positiva é que quando nós temos recursos emocionais suficientes, nós conseguimos fazer o enfrentamento do medo. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que lá no passado ela tinha aversão por determinada situação, já mais madura, já mais encorpada emocionalmente, ela consegue enfrentar aquilo que ela temia anteriormente. Então, esses enfrentamentos vão gerando mais força, mais potência. Certo. Tá? E então, isso é possível acontecer. Mas a parte negativa qual seria? A parte negativa é que essa é uma emoção que causa reações de paralisação. Né? Tem gente pessoas que com medo não mexe. se paralisam. Tá? Parece que elas ficam totalmente sem recursos, não sabem tomar uma decisão adequada, elas se sentem acuadas, se vitimizam. E aí, com isso, não conseguem se desenvolver. Então, a saída para pessoas assim é sempre a fuga. Agora, quem é que não conhece ou já não conheceu? Eu tive no passado... logo que eu comecei a trabalhar como educadora física, eu tinha uma patroa, menina do céu, quando ela entrava, todo mundo saía. De medo, sabe? A cultura do medo no trabalho. É ruim? Eu poderia dizer para você, assim, com tranquilidade, porque todo mundo vive isso, e também de uma certa forma eu já experimentei, que é assim, nós vivemos uma cultura da pressão. E a pressão gera medo. Pressão por competência. Se a gente fizesse uma entrevista aqui com vários profissionais, qual é o medo que você tem hoje com relação à carreira? De não dar conta? De ser incompetente, de não oferecer resultado, de não oferecer uma boa entrega, coisas dessa natureza. Então, a gente está vivendo numa sociedade, em primeiro lugar, extremamente caótica e cheia de contradições. E o medo permeia as relações humanas, né? E as relações com as instituições. Então, quando uma pessoa ela não se sente capaz, empoderada o suficiente para poder fazer determinada entrega, ela pode se sentir ameaçada. Então, a ameaça, naturalmente, é uma reação ao medo. Como é que eu vou lidar com determinada coisa que eu não sei muito bem, não estou com condições de fazer um enfrentamento mais positivo. Mas, nesse caso, o patrão, ele sente isso? Porque se é patrão, ele está acima de todos os outros funcionários. Mesmo assim, ele se sente incapaz e, por isso, ele demonstra essa, vamos colocar, agressividade para gerar medo nos funcionários? Para mim, assim, isso é muito claro. Toda pessoa que acua o outro, que acua, que acusa, que pressiona, que exerce uma certa agressividade, o que é que está por trás disso? O medo. O medo. Tá? Então, aparentemente, aquele que fala grosso, que levanta a voz, que pisa duro, dá a impressão, para quem está de fora, que ele é o mais forte. Porque ele grita. E isto é o inverso. Isto é sinal de
pura fragilidade emocional, alguém que faz tudo isso. Gente, olha que incrível isso. Agora, vamos transferir do trabalho para a escola, porque tem professores que também fazem isso. Quando eu era criança, eu passei por uma ou duas experiências assim. Né? Eu tinha um professor Você também? Menina, mas quando ele entrava na sala, ninguém falava nada, um medo. Também é isso. Então, é uma fragilidade da pessoa e daí ela Um quer... comportamento autoritário. Aham, Que, quando eu digo autoritário, ele tem um quê de violência. certo. Daqui a pouco eu vou falar disso. Aham. Violência no sentido do jeito que você fala, a maneira como você expressa, acua o outro. Que se sente mais fragilizado e às vezes a pessoa não sabe. Ela não tem um repertório de reação assim para puxar na carta da manga. Aí o outro às vezes acua e não sabe, né? Não se sente com autoridade o suficiente para reagir de forma positiva à situação. Vamos transferir agora o medo para dentro da nossa casa. O pai e a mãe acuando os filhos, deixando os filhos com medo. Será que é uma boa estratégia? E até entre marido e mulher, né? Tem marido que, né, a esposa fala assim, não pergunta pro meu marido, porque senão, não é verdade que ele fala? E tem marido que tem medo da mulher, é verdade. Vamos falar disso e vice-versa. Mas antes da gente falar disso, tem alguns sabores que a gente gosta desde quando é criança. Quando a gente é adolescente, a gente continua gostando, a gente cresce, a gente ama ainda mais. Eu estou falando do achocolatado da Apt, que é super instantâneo. Apt Instant Power é o terceiro achocolatado mais vendido do Brasil. Não tem glúten, não tem lactose, fica pronto rapidinho, sem falar no sabor que é delicioso, viu? Seus filhos e toda a família vão adorar. Apt, tudo é feito com muito amor. Eu acho que as relações deveriam ser feitas com amor também, não com medo, né, Maria Cristina? Com certeza. Igual a porque, Apt, bota a Apt aí para adoçar e amorizar. Quanto mais ameaçador for o ambiente, o doméstico, empresarial, social, as pessoas se tornam muito inseguras. Na maneira como elas vão se expressar. Então, você imagina dentro de casa um ambiente familiar onde tem brigas, onde tem uma pressão psicológica, ou tem muita competição, esses filhos Eu tenho amigo vão que se tornar cresceu. ou inseguros ou vão ser muito competitivos e agressivos. É isso mesmo, porque eu tenho um amigo que cresceu com medo do pai. Cresceu com muito medo mesmo, não conversava com o pai sempre muito autoritário, impunha medo, sabe? Para colocar respeito. E hoje também eles têm uma relação muito distante. E se ele não cresce com medo, aquele assim, daquele jeito mais passivo, vai se tornar tal e qual o pai, arrogante, agressivo e ameaçador. Pois é. Vai gerar relações onde o medo vai permear. Qual que é a tua dica? Tanto trabalho quanto dentro de casa, quanto no ambiente escolar. As pessoas, o patrão, o professor, o pai, a mãe ou a relação no casal que impõe medo para trazer respeito. Qual que é a tua maior Nós precisamos desaprender uma modalidade de comunicação muito forte na nossa sociedade. Já ouviu falar em comunicação não violenta? Não, o que é isso? A nossa comunicação é violenta. Tá? As pessoas são muitas vezes ríspidas, ameaçadoras, perseguidoras, falam umas com as outras sem muito cuidado, sem muito tato. Isso gera uma violência na forma da interação das pessoas. Né? Quantas vezes você já deve ter percebido? Alguém falar, o outro já reage. Ele é reativo à forma como o primeiro colocou. Várias se sentir vezes, evacuado. Tá falando de mim? Eu fiz alguma coisa errada? Essas reações negativas acontecem exatamente porque as pessoas se comunicam desse jeito. É um jeito pouco compassivo, pouco ou nada empático. É um jeito sem compaixão. Então, o que eu aprendi quando eu fiz o curso de comunicação não violenta? Eu li o livro que eu achei assim maravilhoso. Em primeiro lugar, nós precisamos tomar um cuidado enorme de não sentar para conversar com o outro quando tem um problema para resolver e já vai acusando. Por exemplo, eu digo assim, Lu, ontem aconteceu tal situação e você me largou falando sozinha. Já acusou. Eu já coloco uma faca no seu peito. E provavelmente, ao fazer isso, eu já te convido para uma reação defensiva.
Aí você vem no contra-ataque comigo e a gente não consegue manter um diálogo. Então, primeira coisa, eu trago, quando eu preciso resolver um problema com alguém, uma situação que aconteceu, que gerou um incômodo, eu preciso tomar o cuidado e ter a consciência para não ser violenta na minha forma de me expressar com o outro. E aí eu falo do fato em si, tal como ele aconteceu. Por exemplo, Lu, ontem quando nós conversamos, você me disse tal coisa, estou descrevendo o fato, tá? Procurando estar isenta de qualquer emoção. Eu falo do fato em si. Depois eu posso expressar o meu sentimento sobre aquela situação. Olha, eu gostaria de ter entendido um pouco melhor, aquela situação não ficou clara para mim, o que você quis dizer. É se policiar na hora de falar. Primeiro, não ser violento na hora de falar. Primeiro que você tem que estar com uma escuta muito bem atenta, olhar nos olhos do outro, sem o espírito do julgamento e da acusação, chegar e falar do fato que gerou um transtorno, expressar o teu sentimento sobre o que ocorreu, mas sem acusar o outro. Tá? Porque isso gera a cultura do medo. Exatamente. E aí eu expresso qual era a minha necessidade, ou qual é a minha necessidade agora, em relação ao que nos aconteceu. Você entendeu? Vocês entenderam? Porque ó, a cultura do medo aí domina o mundo, né, gente? Tem gente que se impõe com o medo, é a coisa mais horrorosa do mundo, na minha opinião, eu acho horrível. Então, assim, é a forma como se fala, né? Então, se você às vezes é agressivo na hora de falar, você está impondo medo aí na outra pessoa, está gerando medo na outra pessoa. Toma cuidado com isso, tá bom? Adorei nosso papo. Isso aí. Obrigada, Muito minha linda. obrigada. Deus abençoe. Abraço. Deus abençoe muito, Maria Cristina. Obrigada, Amém. você também. Amém. Tchau. Para você que anda cansado, gripado, né, sem energia para estudar, chegou um complexo vitamínico que você precisa. É o Maxion 0G Memory Students. Vai melhorar sua concentração, ativar os mecanismos de defesa, aumentar sua energia, seu vigor. Maxion 0G Memory Students, você encontra na farmácia Remédio Barato, que tem em Londrina, na rua Sergipe, tem também na rua Pernambuco, tem lá no centro, tem também na Avenida Samuel Kinde e tem farmácia Remédio Barato em Cambé também e lá em Rolândia, tá bom? Farmácia Remédio Barato que tem esse produto. É saúde e bem-estar em primeiro lugar. Ajeita a coluna aí, aperta a barriga. No próximo bloco eu já volto com a receita da nossa Nutri Alejanani, tá bom? Rapidinho, peraí. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o